A gente vai aprender como é que a gente estuda cases. E seja cases falados, escritos, contados. Eu quero que a gente ative a mente para ir além daquilo que está sendo dito, porque aí a gente consegue fazer algumas interpretações um pouquinho mais profundas e o que pode gerar alguns insights aí criativos, dependendo do que vocês estiverem lendo, né? Eu tô falando de estudo de caso, mas vocês podem estar lendo uma proposta de trabalho, podem estar lendo descrição de uma empresa, vocês podem estar lendo qualquer coisa, qualquer material. De repente, um próprio briefing de um cliente, e aí, o que está escrito nessas entrelinhas, né? Eu quero que vocês consigam ter essa mente crítica. E para a gente ter essa mente crítica, a gente precisa criar perguntas, né? Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Eu quero que vocês leiam esse estudo da Vossa, e a gente volta aqui, e eu vou abrir aqui para vocês, e a gente vai bagunçar todo esse case. Combinado? Vai bagunçar legal, Mirtz. Eu vou fazer uma pergunta, vocês jogam no chat para mim. Qual que é a maior dificuldade de vocês ao ler o estudo de caso? Essa questão da pressão também conta. Esse negócio, mais 5 minutinhos, aí você fica querendo ler rápido e aí você se perde. Carol, quando acontece de dar estudo de caso assim, geralmente eu leio primeiro as questões, depois eu vou tentando achar no texto. Isso ajuda um pouco, porque se eu for pegar para ler tudo, eu já esqueço. É igual agora, eu tava lendo, aí eu esqueci, porque apareceu o negócio do computador falando que tava acabando a bateria. Aí eu fui caçar o carregador, aí eu já esqueci tudo. Eu falei, deixa, depois eu leio de novo. É uma estratégia, né, Gabriel, que a gente tem às vezes a gente, porque quando a gente tem livros que são digitais, a gente consegue fazer essa busca por palavras-chave, nos auxilia bastante, né? Imaginei eu no meu mestrado que não era muito assim, não, né? Não tinha livros disponíveis assim no digital, era na raça mesmo, lendo, né? Dá um Ctrl F e acha tudo. Acha bastante coisas, é muito bom. Mas vocês não vão responder as perguntas que está nesse estudo de caso. Eu perguntei para vocês porque, assim, alguns alunos, quando eu estou trabalhando com alunos de primeiro semestre, por exemplo, eu faço uma atividade como essa, eu pergunto para eles o que eles sentem, eles falam assim, não consigo entender uma leitura tão densa. Eu fico tentando saber o que é aquela palavra que eu não sei. Cansa uma leitura que é pesada. Quando tem muito, tipo, detalhe, por exemplo, aí fala muito de data, fala muito de nome, isso querendo ou não atrapalha um pouco. Quando é algo mais objetivo, tipo, contando a história rápido, assim, é mais fácil de entender? Sim. Eu joguei o estudo de caso para vocês lerem. Em geral, quando a gente vai ler alguma coisa, a gente já vem em mente com as hipóteses ou com a ideia do porquê que a gente está lendo aquilo, certo? Eu não fiz esse exercício com vocês. Se eu tivesse dito para vocês assim, ó, viu, lê esse texto, mas presta atenção nos números. Vocês iam ir pelo caminho da leitura dos números, certo? Você falasse como ele se planejou, aí seria... A gente saía nas tabelinhas lá e boa. Quando a gente sabe para que serve aquilo que a gente está fazendo, acho que é mais fácil da gente compreender, prende mais atenção. Exatamente. Muitas vezes pessoas entregam algumas coisas para nós e não diz por quê e a gente não pergunta também, né? Não é? Exatamente. E deixa eu ver o que a Ana escreveu. Eu tava perdida já no Roger, no Carlos. E o nome das empresas? Não sei quem é quem. Então, veja só, né? É importante que, primeiro exercício nosso, né? Quando entregam algo para nós, isso acontece dentro da empresa. Alguém entrega um material,
a pessoa, ó, viu, dá uma olhada nesse projeto. Quer dizer, o que vocês têm que perguntar, o que você quer que eu olhe no projeto? O prazo? A ideia? A gente precisa fazer algumas perguntas antes de embarcar numa leitura. Porque daí a gente já vai com a mente aberta, né, para aquilo que precisa, e já vai até pensando em soluções, se essa é a ideia de repente. Ele falou assim, mas exatamente o que, professora, você quer que eu veja nisso? Ele pergunta desse jeito. Aí eu falo, eu quero que você leia isso, entenda isso, daquilo. Ele pergunta, é um aluno que pergunta, né? E é que a gente fica muito no automático, né? Fala assim, lê isso, a gente pega e lê. E eu tô tendo essa dificuldade de concentrar o entendimento até no serviço, porque eu tenho que ler muito contrato. Então, tô tendo muita dificuldade também para me concentrar e entender o que está sendo dito no documento. Vocês têm o checklist do que você tem que... Quais são as partes importantes do contrato que você tem que ficar atenta? Se de repente você não tem, de repente tem esse checklist, mesmo assim, eu fazia isso no meu trabalho assim, de grudar na minha mesa, algumas coisas assim que eram checklists. E aí tinha uma dinâmica que a primeira vez que eu trabalhei, trabalhei sem ser com meu pai, né? Eu tinha 18 anos e um supervisor meu falou para eu era para avaliar pedido e era para eu grifar as partes importantes do pedido que ele achava importante para eu ver. Grifava tudo. Putz, a primeira grifada minha foi, né? Então tenta olhar um contrato e fazer assim, ó. Bom, qual que são as partes importantes que eu tenho que ler aqui? Porque o resto não muda. Então você faz esse planejamento antes da leitura. E aí a leitura não fica chata, porque tem um propósito, porque você está fazendo aquilo. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês despertem em vocês, em tudo que vier na mão de vocês. Porque quando a gente está interessado em fazer uma leitura, a gente já vai com esse propósito. Eu quero ler sobre inteligência emocional. Bom, eu quero o que de inteligência emocional? Eu quero entender por que eu fico brava, por que eu fico tão irritada. Eu quero entender sobre humor. Bom, você vai para o caminho, você vai numa leitura que já te leva para esse caminho. E aí você faz esse movimento. Alguém de vocês conseguiria contar para mim o estudo de caso? O que vocês entenderam? Eu entendi que a empresa dele está crescendo. E ele quer aumentar, tem 20 colaboradores. Eu lembro dos anos, Carol, 2005, 2009. Ele começou a trabalhar para o pai, né? E depois ele não se identificou com a maneira de trabalho, achou que estava faltando algo e foi atrás de desenvolver algo para ele, né? E aí foi aí que começou a crescer a empresa dele. E aí? Continue. Abra o áudio. Já tá pingando aqui. Começou, Raíssa já mandando uma, outra já foi no número, Arielle. E aí? Essa é a parte importante, que o que vocês contam é o que vocês gravaram, tá? Não importa que agora, eu não tô pedindo para vocês gravarem nada, eu tô querendo que vocês tragam mesmo o que vocês conseguiram compreender, e a gente vai adentrando no texto as coisas que não estão escritas nesse texto. Veja que tem a história do Carlos Gerdau, conta onde ele estava, que ele era o herdeiro, né, do grupo da Gerdau. Sim, ele já era bem mais velho, depois dos 40. Ele se preparava ali para alguns desafios da corporação, mas ele tem um estilo aqui, ó, dele, né? Apaixonado por música, literatura, hip, surf. Suas férias de verão sempre tinham o exterior como destino. Qual pergunta eu poderia colocar aqui? Vou dar um exemplo para a gente começar e vocês engatilharem comigo, tá? Qual o perfil do Carlos? Professora, vejo um perfil de um empreendedor em busca de inovação sempre. É a pessoa que não é acomodada, né? Que sempre está evoluindo. Pelos desafios que ele desenvolveu na empresa, pelo resumo que a gente viu, ele é um cara que busca estar sempre atualizado, né? Quando ele me diz que ele está atualizado com o mercado, então ele pode caminhar tanto numa área de marketing e propaganda físico, mas também no mundo digital.
Ele tem essa facilidade, quando ele fala para mim que ele curte um surf, que ele curte um pop, eu consigo ver ele em todos os segmentos, entendeu? Não importa se é um sertanejo, eu consigo estar no meio, entendeu? Eu não tenho... É assim, não é que eu não tenho uma preferência. As minhas... Vamos falar, a minha visão é maior que minha preferência pessoal, né? Eu busco atender a todos, né? Seria isso. Essa foi a sua interpretação sobre o Carlos. Isso. Perfeito. Tá dizendo alguma coisa? Tá dizendo especificamente isso? Não vai dizer, mas é importante, de repente, dentro do texto, você saber que, bom, se o cara gosta de música, literatura, hipismo, eu falei hippie, olha só, hipismo e surf, então, peraí, o cara é aventureiro? Parece um cara aventureiro. Gosta de arriscar? Sim. São hipóteses, ok? Da interpretação. Mas, estudioso? Sim. Sim, também. Por quê? Por causa da literatura e nas férias aqui? Podia ser isso? Ele buscava aprender. Né? Então, a gente começa aqui, a gente cria uma pergunta, igual eu criei. Qual é o perfil do Carlos? Só... Isso porque, assim, vocês estão ainda já me falando, porque vocês já leram o texto todo. Mas quando a gente vai começar uma leitura, a gente pode ir indo por passo a passo. A gente pode parar nesse parágrafo. Mesmo que a resposta vai estar lá no final, ou vai aparecer aqui, vai aparecer que ele é aventureiro no final do texto, aqui você já interpretou. Ou, se de repente aqui você interpretou alguma coisa, que é um cara aventureiro, estudioso, de repente no final do texto ele diz que ele não é. E aí você fala assim, nossa, a interpretação minha não caiu bem, ou o texto não está bem feito. Né? Então, a gente faz uma avaliação crítica. Importante a gente fazer essas paradas de texto, né? Isso aqui, gente, é para ser... A gente está aqui 20 minutos falando de duas perguntas, né? 2 tópicos, criando uma pergunta ou criando nossas interpretações, mas isso aqui, quando você começa a fazer esse exercício, em qualquer leitura que você vai fazer, vira automático. As primeiras leituras que você fizer, você vai parar e vai falar assim, nossa, eu vou ter que ler a página anterior, porque, olha, eu acho que isso está respondido na página anterior, ou então, você dá uma bugada. Mas se você fizer esse exercício mental sempre, numa leitura, tentar interpretar o que está dentro dela, a hora que você fecha, acaba de ler tudo, faz mais sentido para vocês. Mais sentido porque a mente já abriu, porque você sabe qual é o perfil da pessoa, porque você sabe qual é o perfil do negócio, porque você sabe o que deveria ser feito, o que não deveria, como as coisas aconteceram, enfim. Então, por exemplo, a gente chega aqui, a gente descobre o que é esse trecho aqui. O que significa esse trecho aqui, ó? Do estudo de caso. Eu vou fazendo assim para vocês me acompanharem, tá? Carlos identificou um problema, certo? Ele identificou um problema na Gerdau e pensou que poderia encontrar uma solução para isso. O problema era o quê? O problema era equacionar o problema do acesso, no caso relacionado à parte de habitação populacional, com o consumidor. Então, o problema aqui era comunicação
de entender entender as dores do consumidor para oferecer para eles o que realmente precisava. Se vocês lerem só a parte vermelha aqui que eu estou escrevendo, poderia ser assim, ó. Carlos tem um perfil aventureiro e gosta de brincar, gosta de arriscar e é estudioso. A vida pessoal dele não está alinhada com a vida profissional. Ele tinha sonhos e era privilegiado, né? Por ser filho, por ser herdeiro. Carlos se identificou um problema na Gerdau e pensou que poderia encontrar uma solução para isso. O problema era a comunicação, atender às dores do consumidor para oferecer a ele o que realmente precisava. Mudei a história. Mudei a forma de contar a história, não mudei? Então, a gente pode colocar até assim, ó, boa e muito boa colocação, Ivânia. A vida pessoal dele não se alinhava com a profissional, ele tinha sonhos, era um privilegiado por ser herdeiro e sabia fazer, né, por ser herdeiro e por ter grandes parcerias. Sim, ter vários conhecimentos e muitos parceiros. Perfeito. Olha como a gente já vai crescendo aqui. Percebe o movimento que a gente está fazendo em relação ao texto? Deu para entender a dinâmica do que eu quero que vocês façam quando entregarem alguma coisa para vocês lerem? Vocês sentem que é um caminho interessante de se seguir? Professor, acho que o negócio é fazer igual você fez, analisar parágrafo por parágrafo e ir colocando os comentários do lado. Sim. Esses comentários são verdades? Nem sempre, Mirtz. É legal vocês colocarem os comentários de vocês. Se for um documento de outra pessoa, algo que alguém mandou você analisar, um projeto, vocês colocam suas perguntas ali, suas considerações, o que você interpretou, e volta para a pessoa e fala assim, viu, o que eu interpretei aqui tá certo? É isso? Entendeu? Mas não tenha medo de mergulhar. Ah, eu entendi isso. É verdade ou não? Para quem que eu tenho que perguntar? Você tem que saber para quem que você vai perguntar. Então, não é só vocês rascunharem tudo. Vocês vão rascunhar, pensar, criar perguntas, e se a pergunta não foi respondida ali dentro do texto, aquela pergunta que vocês têm em mente, de repente é algo que está faltando dentro desse documento, desse material, desse projeto, e vocês perguntam para quem precisa, para quem pode responder. Beleza? Fechou a balada?